Homossexualidade, união homoafetiva, assuntos que cada dia ganham mais espaço pelo mundo. No ar, mais um Falando Sério. No programa de hoje, recebendo a jornalista e escritora Lícia Loutran. Olá, querida. Olá, tudo bem? Bom? É um prazer estar aqui hoje. Seja bem-vinda no nosso Falando Sério. Lícia, quando você se descobriu gay? Eu acho que a pergunta assim, quando eu me descobri gay é um pouco complexa, porque eu acho que isso vai com a adolescência, com o tempo, mas quando eu vim me perceber realmente de que existiam sentimentos afetivos por outra pessoa do mesmo sexo, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Mas essa realidade eu só caí mesmo em mim quando eu tinha 16, que foi quando eu contei pra minha família, que aí eu já vi que era aquilo mesmo, porque eu não sou uma pessoa assim de que ficar muito tempo pensando e protelando, eu já disse, se é isso mesmo, então todo mundo tem que saber, por que não? E aí foi com 16 anos a saída do armário, né, que todo mundo chama mais popular. Mas os primeiros sentimentos assim surgiram mais ou menos com 15 anos, antes eu nunca tinha pensado, cogitado, talvez. No tempo da escola, no Não. tempo de criança, não tinha aquela brincadeira do menininho, da menininha, não. Eu não... Na verdade, sexualmente você não se definia e nem sentia nada. Eu era muito criançona, sabe? Fui criança há muito tempo, então não ficava muito pensando. Às vezes tinha um paquerinha na escola, mas nunca sentia, aquela minha amiga poderia ser minha paquera. Não, isso aí já foi na adolescência mesmo. Certo. Na época de infância. Tem muitas amigas minhas que relatam histórias de infância, assim, mas eu, particularmente, não tenho, não. Lícia, qual foi a reação da sua família ao saber das suas preferências sexuais? Quando as pessoas me perguntam isso, eu digo que sempre é um processo, na verdade, porque de cara a reação não foi boa. Porque, como eu disse, eu cheguei pra minha mãe e disse, eu tô ficando com a menina, assim, como quem muda de roupa. Na lata? Comprei uma roupa, tô ficando com a menina, na certo. lata. E aí ela disse, mas como assim, você é sapatona? Aí eu disse, não sei, porque esse termo, eu não gostava do termo na época, aí eu disse, sei, as coisas ainda estão muito devagar. Aí deixei o assunto meio de lado por um tempo. E aí depois esse assunto me voltou. E aí eu disse que era isso mesmo. Aí eu comecei a namorar uma menina realmente. E aí a partir desse relacionamento mais sério, aí foi quando eu trouxe essa realidade para dentro da família inteira. Não só a família nuclear, mas também a família ampla. Tios, avós, primos. E eu sempre quis trazer isso naturalmente. Por mais que eu percebesse olhares, às vezes... não sei nem se preconceituosos, mas olhares assim de indiferença, então de constrangimento. Eu sentia muito olhar de constrangimento. É como assim, eu não estava constrangida, mas as pessoas se constrangiam por mim. Tipo assim, ela não tem vergonha de estar trazendo, sabe? Mas eu não tinha, levava. Sentiam a sua dor sem você sentir. Sentiam né? por mim. Você estava sendo feliz. Mas assim, felizmente, não cheguei a receber agressões da minha família pessoalmente. Todo mundo sempre me respeitou de não chegar pra mim e dizer, não quero você aqui, ou então, não traga fulano aqui. Nunca recebi. Eu senti, às vezes, uns olhares, às vezes, que me incomodavam, mas nunca me veio por palavras. Pelo contrário, assim, minha mãe disse que recebeu algum apoio das irmãs e tal. Sabemos que o preconceito, apesar de várias conquistas dos homossexuais, ainda é muito forte. Você já passou por um momento de preconceito na sua vida? Sei. Eu já passei por alguns momentos de preconceito, mas eu nunca sofri violência física ou verbal diretamente à minha pessoa. Mas já sofri, eu digo a você que eu venho sofrendo preconceito desde a escola. Certo. Mas eu até brinco que me persegue. Mas eu acho que as pessoas ainda já têm muito medo da palavra homofobia, que hoje a homofobia é mais feio. Você dizer que é homofóbico, tá mais feio do que dizer que é gay. O povo diz assim, mas eu não gosto muito não, mas eu não sou homofóbico. Então as pessoas mascaram muito o preconceito. Então a gente que sente na pele, a gente sabe como ele é. Ou gosta ou não gosta. Ou gosta ou não gosta, mas às vezes eles não vêm exatamente por um xingamento, uma agressão. Felizmente, não recebi agressão, igual muita gente, a gente sabe que acontece. Mas assim, situações de preconceito desde a escola, da psicóloga chamar os pais para perguntar o que estava acontecendo, porque aquilo não era o correto para aquela idade, porque jovem de 16 anos não sabe o que quer. Mas se estivesse namorando com um menino saberia, então é meio contraditório. E até a faculdade, eu fiz 2 faculdades. A primeira de jornalismo e a segunda de direito. E na de direito eu sinto muitas vezes os professores ainda
muito amarrados no tema da homossexualidade. Então, às vezes, eu prefiro interferir em algumas falas e me impor mesmo, e dizer não é assim, esse assunto não se fala assim. Mas aí eu tenho recebido, assim, muita compreensão também. Quando eu falo, geralmente eles vão lá e me perguntam, aí querem conhecer melhor. E você acaba criando um fórum de debate dentro da sala. Inclusive, já realizei palestras sobre o tema, sobre diversidade sexual e população LGBT, dentro da própria universidade. Eu senti essa necessidade. Como também senti na outra, que acabei fazendo um trabalho sobre isso também, porque via assim, muito desconhecimento. Às vezes não é nem questão só de preconceito, mas também desconhecimento daquele tema, e é como se fosse uma coisa de outro mundo. Não tem nenhuma informação. E se você chega lá falando de boa, parece que o povo se assusta ainda mais. Aí, ai, como é que você fala assim, tão de boa, e o que é isso? Como é que você tá tão normal, Como é que você tá tão normal? Meu Deus, como você é normal, achei que você fosse diferente. O povo tem muito isso. Mas, assim, uma situação assim de, saia daqui ou perder alguma coisa, ainda não sofri diretamente, mas eu digo ainda porque eu sei o país que a gente vive e que a gente passa por muitas dessas, principalmente ainda em algumas situações em que as coisas têm que ser daquela forma mais arcaica, ou então tem um modelo padrão e que você não foge a esse modelo, você tem que ser retirado. Eu na verdade, eu acho que o principal de uma boa formação homossexual dentro de casa é o apoio familiar. Com certeza. Né? Porque um filho que sofre esse preconceito dos pais por conta da escolha sexual dele, a probabilidade dele sair na rua e aprender coisas piores e não contar com apoio familiar e acabar nas estatísticas que a gente já conhece é muito grande. E principalmente porque você fica até de mal com o seu próprio espelho. Porque quando você não tem apoio dentro da própria casa, do seu ambiente de amigos, você olha para o espelho e você se odeia. E aí a gente sabe que entra em estatística, não só de violência, mas também as estatísticas horrorosas que a gente tem de suicídio. Entre jovens, principalmente jovens homossexuais. E a família, assim, fundamental. A família é o ponto forte de cada pessoa. Você perder sua família, que nem muita gente diz, eu expulsei meu filho de casa, ele não é mais meu filho. Mas você ouvir isso da sua mãe, do seu pai, você vê aquele olhar de desprezo, como se você tivesse feito a pior coisa do mundo. A pessoa olhando pra você com aquele olhar, e você não fez, você apenas é. E você aquilo ali acabou. Não é o que você fez ou o que você faz. Você apenas é. Você pode até não namorar com ninguém, mas você não vai deixar de ser gay. É verdade. É um sentimento. E assim, é um papo hoje, aqui no Falando Sério, que até serve pra mim, porque, por exemplo, eu tenho muito orgulho de ser gay, entendeu? E sou um gay assumido, querido na cidade onde vivo, faço minha arte sem que minha sexualidade me atrapalhe em nada. Então, é uma luta que a gente está à frente e que tem que realmente se orgulhar, né, de ser o que é, né, e procurar sempre ser melhor. Para você, qual o maior obstáculo? Preconceito, políticas públicas enfrentadas pelos gays? Eu acho que hoje ainda aqui no Brasil são as conquistas dos direitos, porque eles ocorrem muito devagar e de forma muito insegura, porque eles não vêm de uma lei. A gente não tem lei. Diga uma lei que fala sobre a população LGBT. Não tem. Tudo que tem, que é o casamento civil igualitário, que a gente tem a adoção, todos são por decisões do STF, e não tem uma lei. Então a gente tem uma insegurança muito grande que um dia uma pessoa pode vir e tirar tudo isso que já foi conquistado. Fora as outras coisas que a gente também quer conquistar, como hoje a gente já tem registro dupla maternidade e paternidade, mas não é uma coisa assim tão fácil. Um casal gay, ir no cartório registrar um filho, ou ir fazer um casamento, tem todo um dispêndio totalmente diferente do que um casal heterossexual. É uma situação, você ser uma família homoafetiva, você ser um casal homoafetivo, uma ida à farmácia pode se transformar em coisa totalmente diferente. Um gesto tão simples, que é ir à farmácia, vamos supor, de mão dadas. Aquilo ali pode ser um absurdo para muita gente, você sofrer algum preconceito, então alguém te olhar feio, ou então mandar você sair, só porque você existiu ali, igual uma situação tão simples para várias pessoas, pode se tornar ter outra dimensão para a população LGBT. Quase que isso é nossa maior dificuldade ainda, que a gente tem muito que avançar. Estamos avançando, mas temos muito que avançar ainda. Seu TCC resultou em um livro que fala de famílias homoafetivas. Como surgiu a ideia desse trabalho e como foi o processo de produção? Quando eu estava terminando a faculdade de jornalismo, final de 2014,
que eu apresentei agora no começo de 2015, em janeiro. Então, no final de 2014, durante todo o ano de 2014, naquele momento que você escolhe o tema do seu trabalho de conclusão de curso, eu fiquei pensando e aí eu percebi, assistindo uma reportagem da Daniela Mercury, da época do casamento e tal, logo quando saiu o casamento delas e tal, e aí passou várias famílias de mulheres homoafetivas, eu fiquei pensando, eu conheço alguma família dessas? Eu tinha ideia de algumas pessoas na região, mas assim, quem são essas pessoas? Como são essas histórias? Eu não vejo. Eu não vou na biblioteca da faculdade e vejo essas histórias. Eu não acho filme facilmente sobre essas histórias dessas famílias. Então eu queria trazer alguma coisa nova. E é uma coisa que também fizesse um pouco de mim, trouxesse um pouco de mim. E eu queria conhecer quem eram essas pessoas, não importa onde elas estivessem. E aí todo mundo falava, você não vai achar o tanto de família que você quer, vai ser difícil, elas não vão querer falar. E aí eu resolvi fazer um livro, porque era o que eu mais me adequava, porque como escritora eu sempre gostei de escrever. E aí resolvi fazer entrevistas com mulheres no Brasil todo. Então eu fiz entrevistas em Petrolina, fiz entrevistas em Salgueiro, em Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Viajou o Brasil todo. Eu viajei o Brasil todo, porque eu disse assim, se elas não vêm ao meu encontro, eu vou aos encontros delas. E resolvi fazer só de mulheres, sabe, também para poder levantar um pouco a questão das lésbicas, de trazer também esse cenário de como são duas mulheres. Como essa família sem o chamado homem da casa, que sempre se fala, toda casa tem um homem da casa. Mas a família, como essa constituição, e com filhos ainda, o povo acha que gay não tem filho, né? É verdade. Eu não sei como é isso, mas todo mundo acha que gay não tem filho. E quando tem, fala assim, mas aí era de outro casamento, né? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. E eu trago todas essas realidades. 13 famílias espalhadas pelo Brasil, de todas as classes sociais possíveis, de várias cores e credos totalmente diferentes uma da outra, todas com filhos, mas de formas variadas, alguns vindos de inseminação, alguns vindos da adoção, alguns vindos de casamentos anteriores, inclusive, às vezes, das duas mães que se juntaram, aí, os meus e os seus, e os nossos, né? E criou a família toda. Sim, e a formação da família. E também tem uma família também de uma mãe solteira, que eu também quis trazer essa formação familiar. E são famílias de diversos lugares do país e várias histórias muito interessantes, bem detalhadas. Eu fui através da história pessoal de cada mulher, desde seu nascimento, sua descoberta da homossexualidade, como foi a reação da sua família, até as histórias de romance, como foram os romances de cada uma, com suas esposas, ou então às vezes com ex-namoradas, até chegar como elas estão atualmente, falando dos filhos. E deu para casar nessas viagens todas? Todo mundo me pergunta isso. Né? Do Iapoca ao Chuí, né? Ainda não, mas ainda estou na esperança. Porque eu ganhei o prêmio Autêntica de Livro Reportagem, e aí meu livro foi escolhido entre mais de 200 livros, e ele vai ser publicado em março, agora de 2016, pela editora Autêntica, a editora de São Paulo. E aí eu ainda vou viajar muito, porque eu vou pro lançamento do livro em São Paulo, vou ainda fazer algumas viagens, né? Ainda tem um percurso aí, não sei. Dá para dar uma caçadinha, pode ser que apareça, né? não sei. Quem sabe não é o livro 2, né? O próximo livro que é a sua história. Já estou fazendo. Você acha que a sua história dá um livro? Com certeza, dá um livro. Por quê? Dá um livro porque eu acho assim, que é uma história que começou de luta já a partir da minha mãe e que é passado para toda a família. E aí eu acho que minha vida é de luta assim, desde muito início, porque tudo que me foi imposto, eu não... Assim, naturalmente, que me foi imposto como pessoa, eu não gosto de ver a dificuldade. Então, eu gosto de ver como é que eu posso usar aquilo a meu favor. Então, eu quis usar a homossexualidade a meu favor. Eu quis escrever um livro sobre isso. Eu quis falar sobre isso, fazer palestras sobre isso. Então, eu faço tudo uma luta, porque eu sou muito, muito questionadora. Então, para mim, eu tenho que questionar tudo. Se eu não questionar tudo, não sou eu. Certo. E você se formou em jornalismo quando? Eu me formei agora, no início de 2015, em janeiro de 2015. E foi quando eu apresentei o TCC. O livro ele só não foi lançado ainda porque eu ganhei esse prêmio e aí eu tenho que esperar agora a edição da... O patrocínio, né? Não, mas é a edição da editora, que foi no meio do ano, aí vai sair em março, que é a programação deles, né? Que eles chamam de programação própria. Mas eles que estão cuidando de tudo, estão cuidando capa, de tudo, ilustração, eles estão cuidando de tudo e o conteúdo é teu. O conteúdo ele vai ser distribuído no Brasil todo, vai vender no Brasil todo, porque é uma editora grande, que tem alcance, então vai ser bom, porque qualquer lugar do Brasil pode ir lá e comprar. Vou falar sobre famílias homoafetivas de mulheres com filhos. Rolou foto com essa galera que você... No livro tem algumas fotos, eu fiz uma seleção de algumas fotos fazer tipo um álbum de fotos, álbum de família e também algumas ilustrações. Eu não sei exatamente como vai sair o livro em si, pela editora,
porque tem algumas mudanças, eu não sei o que é que vai, mas eu acho que algumas fotos vão ter de algumas famílias que permitiram, por causa também de criança e tal, às vezes algumas famílias não permitiram. Inclusive, alguns nomes foram trocados, mas não todos. Alguns estão com o nome original e alguns foram colocados nomes fictícios. Obrigado pela entrevista, pelo encontro. Viu? Dizer que foi muito importante levar essa mensagem para quem está em casa. E eu gostaria que, nesse momento, você usasse nossa câmera para mandar o recado para as mulheres e para os homens que são homossexuais, mas que ainda não saiu do armário e que estão sofrendo com esse preconceito. Meu recado, pessoal de casa, é muito que sempre me perguntam assim, como eu saio do armário, como é que é essa saída. Eu acho que a gente tem que esperar a hora que a gente sente que está confiante com a gente mesmo. Porque você sai só por causa da mídia, porque agora é um momento, vou falar, não quero nem saber. Acho que você primeiro tem que se aceitar, olhar no espelho, se achar lindo, se achar bonito. Conseguir dizer eu sou gay, conseguir dizer eu sou lésbica, conseguir dizer eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, ou que sou casada com uma mulher. Tem que conseguir dizer isso para poder a sociedade conseguir ouvir, você tem que dizer. Eu acho que o importante é dizer. Acho que a fala é o fundamental nessas questões. Quando você fala, você traz aquilo para a realidade. Então, acho que falar, a gente tem que falar, tem que abrir o coração, abrir a mente, porque as pessoas vão se amoldando. Não é a gente que tem que se amoldar à sociedade, a sociedade tem que caminhar junto com a gente. Então, a mensagem que eu deixo é essa, de que se você ainda está no armário, ou então está ali na portinha, ou então uma hora entra, uma hora sai, não é vergonha nenhuma estar no armário, porque a gente sabe onde que a gente vive. Mas eu acho importante achar lindo, se achar lindo, achar ser gay lindo, porque ser gay é lindo, ser gay é normal. E tem que achar lindo, tem que saber dizer eu sou gay e poder passar por todas essas adversidades da vida e conseguir vencer sendo você mesmo, porque coisa mais linda do que ser nós mesmos. Bem, para terminar o programa de hoje, só soltando a franga, né? Mas eu quero agradecer muito a audiência, né? O carinho de vocês com o Cartaz da Cidade, com o programa Falando Sério, e dizer que aqui é assim, né? Nós trazemos o assunto para você, você faz a sua leitura do nosso trabalho e a gente tenta, de certa forma, contribuir para que possamos ter um mundo melhor. E é para isso que o Cartaz da Cidade está aqui e é para isso que o Falando Sério está no ar com você. Se você tiver um amigo gay, uma amiga gay, procure valorizar. É um ser humano igual a você, que tem sentimentos, que tem uma amizade, que tem um companheirismo fantástico e que com certeza não é nenhum tipo de vergonha para você. Então, aprenda a respeitar a diferença das pessoas e aprenda a ser sempre um ser humano melhor. Beijo e até quarta-feira que vem com mais um Falando Sério. Eita, só faltou ser a casada com a Daniela Mercury, né? Jornalista e escritora. E o canto dessa cidade é seu. Atenção, pode?